Muito boa noite, sejam bem-vindos à nossa live da Associação Mães e Pais pela Democracia. Na noite de hoje, nós nos propomos conversar sobre o tema As Mães Trabalhadoras e a Proteção Social em Tempos de Pandemia. Para quem não nos conhece, somos uma associação de mães e pais que se instituiu no ano de 2018, a partir da manifestação democrática de nossos filhos após a eleição presidencial. Desde então, tem sido o nosso lema e a nossa luta promover a educação democrática, o direito às aprendizagens, a promoção dos direitos humanos e as garantias constitucionais de todos nós. Estão conosco hoje para promover essa discussão Aline Kerber, presidente da Associação Mães e Pais pela Democracia, socióloga, especialista em segurança pública pela URGS e diretora do Instituto Fidedigna. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada, Gladys, que alegria, nossa primeira live. Primeira e importante. Chamamos também para conversar conosco a deputada federal Fernanda Melchiona. A deputada federal Fernanda é bibliotecária, eleita pelo PSOL, com longa experiência na vereança de Porto Alegre e premiada no 18º Prêmio do Congresso em Foco como uma das melhores deputadas do Congresso Nacional. Está entrando. Está também conosco Ana Paula de Lima, psicóloga, mestre em saúde coletiva e coordenadora adjunta do Conselho Municipal da Saúde. Muito boa noite, muito bem-vinda, Ana Paula. Também compõe conosco essa discussão o procurador federal, doutor Henrico Freitas, bacharel em Direito pela URGS e mestre em Direito pela Universidade de Roma. Doutor Henrico atua também como procurador regional dos direitos do cidadão. Muito bem-vindo, doutor Henrico, que tenhamos uma boa discussão. Boa noite, Gladys. Boa noite, Aline. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, deputada Fernanda. É um prazer estar aqui. Prazer para todos nós. Aline, gostaríamos de te ouvir na condição de presidente da associação. Suas primeiras palavras e as suas primeiras considerações. Então, boa noite a todas as pessoas, às mães e aos pais pela democracia, em especial à diretoria da MPD e aos convidados e convidadas, deputada Fernanda Melchiona, doutor Henrico, Ana Paula e a Gladys, que vai fazer, então, a nossa mediação aqui. Primeiro, agradecer a audiência, né? A gente já está com uma ótima audiência aí pelas redes, pedir que todo mundo compartilhe e também compartilhe como sala de vídeo, para que a gente tenha mais pessoas, né, acessando esse conteúdo, né, e o nosso posicionamento. Nós estamos muito felizes, né, com essa visibilidade, também solidariedade em torno dessa nossa primeira live, que vai trazer o debate sobre as mães trabalhadoras e a urgente necessidade de proteção social para que seja possível garantir o isolamento social e o real enfrentamento do Covid-19, tema muito caro para a Associação Mães e Pais pela Democracia. A Gladys Kircher, nossa mediadora, professora associada da URGS, membro do GT 26A do TCE, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, coordena também o Uniafro pela URGS e coordenadora da MPD antirracista, então vai conduzir essa mediação e esse nosso bate-papo. Muito bom contar com a tua condução nessa noite, a nossa querida inspiradora Gladys. Então, passo contigo. Pegando a bola, eu aproveito que já está conectada conosco a deputada Fernanda Melchiona e peço, Fernanda, que tu te apresentes rapidamente e, sobretudo, já possas iniciar abordando o nosso tema. Quais são, então, os grandes desafios para as mulheres trabalhadoras neste momento de pandemia, onde as desigualdades se escancaram tão fortemente? Boa noite, Fernanda.
Boa noite, Gladys, é um prazer estar com vocês, a Aline Kerber, minha amiga e ativista de tantas lutas, que eu tenho muito orgulho de estar no front contigo em tantas lutas, Ana Paula, um prazer te reencontrar, né? O doutor Henrico, que cumpre um papel fundamental e com suas decisões em favor das liberdades democráticas e em defesa dos direitos do cidadão e da cidadã. E queria pedir desculpa a vocês, né? Porque essa vida corrida aqui, eu estava aqui conectada, mas estava com a câmera e com o microfone desligado. O pessoal já estava me reclamando aqui, te chamaram, porque eu divulguei total, né? A Associação dos Pais e Mães pela Democracia tem meu apoio integral desde quando formaram esse movimento, que é muito importante, em defesa da liberdade do conhecimento, da liberdade de expressão, e a Aline é testemunha como eu, o papel, né, que vocês cumpriram em momentos importantes da nossa Porto Alegre, do enfrentamento às trevas, e a Escola da Mordaça, estavam lá os pais e mães pela democracia defendendo. Mas hoje nós vamos falar sobre a questão das mulheres nesses tempos de pandemia. E eu acho que teriam muitos aspectos para serem abordados. A ideia é 5 minutos, né, Gladys, para eu não demorar, né? 5, mais ou menos. Tem uma pequena tolerância, mas vamos tentar nos ater a esse tempo. Não vamos tentar nos ater, certo, com certeza. Eu acho que tem muitos temas para a gente abordar, né? Eu começaria, porque como trata da maternidade, o desafio das mulheres, o que acontece? O vírus, ele não é ideológico, né? Infelizmente, nós já perdemos 43 mil pessoas no Brasil, isso não é um número, são mães, são filhos, são pais, e a cada dia que passa, o Bolsonaro, que combate as medidas sanitárias, atrapalha ainda mais a possibilidade de combater o vírus. O Brasil é o único país do mundo que teve 2 ministros da saúde demitidos em meio à pandemia por seguirem as recomendações da Organização Mundial de Saúde, e literalmente nós temos um ministro paraquedista. Não é uma piada. O general Pazuello, que é o interino da saúde, é um paraquedista, não sabe nada de saúde pública, e nós estamos lutando contra as trevas, o obscurantismo, né? E, enfim, um presidente que decidiu combater a ciência ao invés de combater o Covid-19. Mas, como eu dizia, não é um vírus ideológico, porque pode contaminar todo mundo, inclusive pessoas que acreditam nas fake news e até propagam as fake news. Vide aí um deputado bolsonarista que contraiu o Covid-19, mas ele e reforça as desigualdades históricas que nós já temos no nosso país e no mundo, né? Tanto é que um jovem em Paraisópolis, de 30 40 anos, eu digo jovem porque, como eu estou nessa faixa, eu ainda quero me sentir jovem, mas um adulto de 30 40 anos tem até 10 chances a mais de morrer do que uma pessoa da mesma idade que mora num Burumbi, né? E óbvio que isso impacta muito na vida das mulheres. Por quê? Porque as mulheres são as que mais sofrem com o desemprego, são as que mais sofrem com a desigualdade salarial. As mulheres ganham, em média, 30% do salário dos homens. Uma mulher negra chega a receber 50% a menos do salário dos homens brancos para a mesma função. Não são para funções diferentes, né? Então, tem um impacto já aí, né? O impacto nas desigualdades. Nós estamos num momento em que aumentou o desemprego, né? O Brasil já tem muita gente sendo desempregada e uma redução da atividade produtiva em função da crise econômica que é anterior ao Covid, mas potencializada pelo Covid e por um governo que não está preocupado em salvar a vida das pessoas. E é óbvio que num país que nós temos 11 milhões de famílias chefiadas por mulheres, né, com o aumento do desemprego, tem o problema econômico, né? Por isso que eu tenho muito orgulho da luta pela renda básica emergencial e pelo duplo benefício para mulheres chefes de família monoparentais, que foi uma emenda do PSOL e uma luta em particular que eu fiz no Congresso Nacional e a gente conseguiu vencer. As mulheres chefes de família podem receber o duplo benefício, ou seja, chegar a uma renda de R$ 1.200, né? Para famílias, muitas vezes, com 4, 5 filhos que não atingem a idade dos 18 anos, isso é a possibilidade de ter comida em casa ou não ter comida em casa. Então, isso é uma luta importante, mas a gente tem que lutar para seguir, porque a renda básica está entrando na última parcela, né? E a gente sabe que boa parte das mulheres, das pessoas em vulnerabilidade, são mulheres. Então, a gente tem projetos para estender a renda básica até dezembro, do PSOL, da bancada do PSOL, e eu acabei de protocolar, né, essa semana, um projeto que eu fiz com a Débora Diniz e com a Luana do IPEA, e peguei a assinatura de mulheres de vários partidos para criar uma renda básica por um ano para as mulheres, né,
para as mulheres do nosso país, né? Tem um corte específico de gênero, porque entra na questão do trabalho produtivo e do trabalho reprodutivo e da importância da gente dar sustentação para essas mulheres. O segundo tema com relação às mulheres, à maternidade e à pandemia, eu diria que é a questão da educação, né? A gente está aí há quase 3 meses de pandemia, as nossas escolas, obviamente, e corretamente tiveram que suspender as suas atividades letivas, só que, assim, no caso das crianças da escola pública, não tem condições de considerar, ou, enfim, até pensar, né, nessa questão da educação virtual. Primeiro porque boa parte das crianças não tem o computador, não tem a internet, e os professores, gente, no Rio Grande do Sul, como a gente está com nossos gaúchos aí, não tem sequer salário, que dirá a formação para criar uma plataforma que permita que esse ano letivo seja um ano de aprendizagem. Na verdade, a gente tem um apagão educacional, sabe? E eu acho que esse tema do MEC, do Ventralbe, vocês devem ter visto uma matéria na Folha ontem sobre a questão da educação, e aí falava, né, dos problemas da educação em tempos de pandemia, e que o MEC não fez nada, gente. O Ventralbe estava lá indo na passeata defender coisas indefensáveis e não fizeram uma formação, uma política nacional, uma plataforma para ajudar as escolas públicas a lidar com a questão da aprendizagem dos filhos, né, nesse momento. Como a gente está falando de maternidade, também a gente tem que debater como é que fica a situação das mulheres agora, e é uma preocupação da Luciana Genro, tem uma política voltada para isso, nossa deputada estadual do PSOL aí no Rio Grande do Sul, e ela tem falado desde o início. Os governos cederam à chantagem do Bolsonaro. E eu já vou concluindo, Gladys, para não passar do tempo. Infelizmente, estão tirando as medidas de restrição. Claro que tem um problema econômico a pandemia, mas os governos deveriam fazer uma frente de governadores e prefeitos para que o Bolsonaro conseguisse dar as condições para cumprir o isolamento social, com a renda básica, com um dinheiro a fundo perdido, como fez na Inglaterra, para pagar salário de servidor e não ter, de funcionários e não ter demissões, com recursos para os estados e municípios ampliar SUS. Ele não fez isso. Ele a todo momento tenta relaxar o isolamento social. Aí no Rio Grande do Sul já começou a ter impactos disso, com o aumento das infecções de Covid-19. Mas o que acontece além disso? As mulheres voltam a trabalhar no comércio, voltam a trabalhar em setores que estão sendo liberados e não têm onde deixar os filhos. Porque a escola não está funcionando corretamente, pode ser um foco de aglomeração, mas e aí? O que faz essa mãe nessas condições? Né? Então, na minha próxima volta, eu vou debater um pouco esses dados que a Luciana trouxe para nós, para que eu não fique monopolizando a palavra. E também, antes de concluir, queria dizer que a gente está numa batalha para aprovar também o projeto da Sabia Bonfim, que eu sou coautora, apoio o projeto também, que é a extensão da licença maternidade nesse período de pandemia. Agradeço, Fernanda, grandes colocações e algumas questões que com certeza interpelam a todos nós. Doutor Henrico, por favor, gostaríamos de lhe ouvir o que tem a dizer a Procuradoria da República, o que pode o Judiciário nesse momento tão desafiador. Boa noite, Gladys. Boa noite a todas e todos. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que é uma satisfação estar aqui nessa atividade organizada e promovida pela MPD, essa brilhante associação, não é? Que é para mim, muito fantástica por todo o trabalho que vem desenvolvendo. Eu acho, Gladys, que tu foi muito feliz, Gladys, quando tu fez a apresentação ali, quando tu usou um termo específico, que a pandemia escancara as desigualdades. E isso é muito importante que a gente coloque. O Brasil sempre foi desigual, não é? A nossa Constituição de 88 reconhece isso explicitamente, ela deixa de afirmar somente a igualdade entre homens e mulheres, mas ela, no seu artigo 3º, ela afirma e reconhece a existência de desigualdades de gênero, desigualdades raciais, preconceito, racismo, desigualdades sociais. E coloca que o Estado teria que enfrentar essas desigualdades. Pois bem, a gente tem aí, nesse contexto, especificamente aqui, sendo mais breve, a questão da pandemia,
que, embora seja algo, uma doença, não é? Que atingiria, teoricamente, a todos igualmente, mas a gente sabe que pela forma de contágio, pela forma de enfrentamento a ela também atinge desigualmente as pessoas. Como falar, por exemplo, em isolamento social quando grande parte da população brasileira não tem moradia adequada? Como falar em lavar as mãos quando grande parte da população brasileira não tem um banheiro, não é? E é extremamente preocupante quando nós vemos, por exemplo, a concessão do benefício, o auxílio emergencial, tão necessário, obviamente, que atinge mais de 100 milhões de pessoas, ou seja, mais da metade dos brasileiros estão numa situação de miséria ou muito próximo dela, não é? Que não conseguem viver nesse momento sem ter um auxílio estatal. Mas aí já linkando com a questão da mulher trabalhadora, eu acho que a gente pode também abordar as medidas provisórias 936 e 927, que, ao lado das questões gerais ali, que fixam grande parte das questões ali ao alvedrio do empregador. A gente pega, por exemplo, na questão do teletrabalho, fica a critério do empregador. A gente pega na antecipação de férias e férias coletivas ao critério do empregador. Quando a gente vê a antecipação do gozo de feriados não religiosos, a critério do empregador. Quando a gente vê a questão do empregador poderá, na 936, acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário de seus empregados, sempre a critério do empregador. E isso, a gente sabe que quando nós temos isso dentro do mundo do trabalho, a situação da mulher trabalhadora é de maior fragilidade escancarada. E aí, eu acho que a deputada Fernanda pegou muito bem a questão da educação. A gente sabe quão necessária é a questão do isolamento, do distanciamento. É a única forma hoje existente de enfrentamento à pandemia é o distanciamento, é o isolamento. Não há nenhum meio de cura, nenhuma vacina. Então, esse é o formato que se tem hoje de enfrentamento. Pois bem, quando a gente tem as crianças fora da escola, como fica a questão da mulher trabalhadora? E aí me vem, e talvez a deputada possa até nos esclarecer aqui, se na tramitação dessas medidas provisórias há emendas, proposições de criar mecanismos de redução de jornada para a mulher trabalhadora, mãe, não é? Porque, afinal, se ela tem que cuidar do seu filho, e não tem como ser diferente na nossa sociedade, com aspectos patriarcais, não é? Como isso fica na questão do dia a dia, não é? Como é que essa mulher consegue cumprir uma jornada de 10 horas, 8 horas, e ainda dar conta dos seus filhos em casa? Então, acho que nessas medidas provisórias seria interessante, por exemplo, a criação de mecanismos de redução de jornada, obviamente sem a ideia de bancos de horas futuros, não é? Porque isso seria somente adiar essa penalização da mulher trabalhadora, de forma a que a gente possa ter aí um equilíbrio e a garantia, inclusive, sem maiores pressões, de manutenção do distanciamento nas escolas, não é? É claro que aí tem vários aspectos até levantados pela deputada, da questão de como isso afeta também, diferentemente, aquelas escolas privadas e aqueles estudantes da rede pública, não é? E, então, para início, eu acho que isso seria o que eu poderia contribuir, e depois a gente vai desenvolvendo mais no decorrer dos debates. Eu acho que a Gladys caiu aqui. Acho que sim. Mas a gente combinou que seria a Ana Paula, né, a próxima a falar. Então,
Microfone aberto aqui para ti, Ana Paula. Boa noite, então, a todas. E ao Henrico. Primeiro, saudando todas as mulheres que estão nos assistindo, que temos certeza que a maioria são mulheres, né? E dizer da satisfação de poder participar dessa primeira live da associação, que com certeza, num cenário, né, em que nós estamos vivendo de obscurantismo, de negacionismo, né, e de tantos retrocessos, a Associação de Mães e Pais pela Democracia é um alento, né, aos novos ares de reafirmação, né, dos direitos e do protagonismo, então, na garantia do direito, principalmente a questão do direito à educação e à democracia. Então, eu também sou mãe, né? Então, mãe da Giovana e da Pietra, também sou da associação, e aqui estou falando não só como mãe, mas como coordenadora adjunta do Conselho Municipal de Saúde, e teria realmente muitos aspectos, né, para a gente poder trazendo algumas cenas, assim, que eu entendo que são cenas analisadoras para a gente pensar no tema, né, da questão da proteção social das mães trabalhadoras no contexto aí da pandemia, da Covid-19, e que, infelizmente, são cenas que nos apontam, né, esse cenário caótico, né, e de retrocesso, né. Primeiro, situar, né, que nós vivemos num contexto, pensando nas políticas públicas, né, enquanto Conselho Municipal de Saúde, nós somos responsáveis pelo acompanhamento, né, e pela também a proposição das políticas públicas e ações em saúde no âmbito do município. E, infelizmente, o que a gente vem acompanhando, né, nos últimos anos, principalmente a partir da emenda constitucional 95, né, que congela os investimentos em saúde, mas não só em saúde, educação também, a gente vem acompanhando o desmonte das políticas públicas, né, e o SUS, a gente costuma dizer que é a política pública mais inclusiva que o nosso país tem, e está sofrendo, né, esse duro ataque, e agora sendo colocado em xeque, né, porque nunca se falou tanto em SUS, né, e a gente, inclusive, enquanto militante defensora do Sistema Único de Saúde, a gente espera, né, que aquelas pessoas que antes só olhavam o SUS, né, para falar das questões, das dificuldades, né, que possam, então, agora reconhecer, né, a importância, né, do Sistema Único de Saúde como não só como uma política de governo, mas como um marco civilizatório, né, na medida em que ele trabalha com a universalidade do acesso, mas não só a universalidade, a questão também da equidade, que eu acho que é o tema aqui, né, a gente poder entender a dimensão, né, da conquista, né, que foi esse patrimônio brasileiro, né, e que a gente precisa reafirmar e cada vez mais fortalecer, né. Então, assim, eu queria trazer alguns elementos que eu falei dessas cenas. Primeiro, eu não sei se todos acompanharam, mas a gente teve um triste episódio, entre tantos, né, agora, dia 12, a semana passada, a gente teve o Ministério da Saúde demitindo os coordenadores, uma coordenadora e um coordenador da política de atenção integral à saúde das mulheres dentro do Ministério da Saúde, em função exatamente de uma nota técnica 16 de 2020, que tratava do quê? De garantir a continuidade dos serviços de assistência aos casos de violência sexual e aborto legal, né, e do fortalecimento das ações de planejamento sexual e reprodutivo no contexto da pandemia, né? Então, acho que é um importante analisador, né,
em que pé que a gente está, né, no sentido do Ministério da Saúde, do desmonte. Então, não só foi retirada essa nota técnica, né, que reafirmava o direito, então, das mulheres, que a gente sabe, porque já tem estudos apontando que a questão da violência no contexto das medidas de isolamento, né, de distanciamento social, na medida que as mulheres têm ficado, então, mais em casa, que a questão da violência tem aumentado, a violência doméstica, né, e não só a violência doméstica. E aí a gente tem essa resposta, né, a nível do Ministério da Saúde, né, que ao invés de garantir, né, e pensar em ações equitativas para poder garantir o acesso a essas mulheres, né, nesse contexto a gente tem atitudes arbitrárias, né, dessa forma, né. O outro exemplo que eu queria trazer é a retirada no meio do contexto da pandemia, né, inclusive quando a gente tem uma orientação de que não se façam alterações nos serviços, mudanças, né, reformas, enfim, a gente tem a retirada de toda a área materno-infantil do hospital da PUC, né, em pleno processo, né, de pandemia. Então, a gente avalia, né, que nós temos que enfrentar, né, grandes desafios e que não só lutar, né, para garantir a efetivação dos direitos, né, mas para garantir os direitos que já estão sendo retirados ao longo dos últimos anos, né, e que a gente vem sofrendo esses efeitos, principalmente as mulheres. A reforma trabalhista é um exemplo claro disso, que tem repercutido, né, na precarização dos contratos de trabalho, e a gente acompanha isso, por exemplo, na saúde, com relação ao acesso de EPIs das empresas terceirizadas, né, que prestam serviço principalmente de higienização, de limpeza e de outros, e que basicamente são compostas por mulheres trabalhadoras, e que não há nenhuma garantia, né, elas estão trabalhando no mesmo espaço que a gente, e o gestor municipal, por exemplo, se exime, né, porque é uma empresa terceirizada, da garantia, por exemplo, dos EPIs para essas mulheres. Né? Isso acontece nas unidades básicas, isso acontece nos pronto atendimentos, isso acontece nos hospitais, né? Então a gente vê que o cenário, né, da questão das iniquidades, ele vai se acentuando, e como a Gladys trouxe, essas desigualdades, elas vão se escrachando, né? E ficando muito mais visíveis do que talvez em algum momento a gente tivesse dificuldade, né, a sociedade como um todo, de enxergar. E a gente precisa ter ações afirmativas, né, por isso a importância, né, do legislativo nesse sentido. A Fernanda traz aí iniciativas importantes, mas infelizmente no âmbito do município, né, e eu acho que Porto Alegre não é uma exceção, infelizmente, eu acho que é a regra geral, né? Os municípios não têm conseguido apresentar estratégias ou políticas ou ações contingenciais para dar conta dessas demandas, né, da proteção social, porque só o governo federal, só as medidas do governo federal são insuficientes, né, para a dimensão, né, e para a amplitude dos desafios que a gente enfrenta no cotidiano da vida, né, dessas populações, né. A gente também pode pegar o exemplo aqui da população em situação de rua, né, que é o extremo da vulnerabilidade social, né, e as mulheres que estão na condição, né, de situação de rua estão mais expostas, né, isso os dados apontam, do que os homens, e a gente não tem, infelizmente, né, nenhuma ação de proteção afirmativa da garantia, nem do atendimento mínimo, né, dessa população, com questões básicas de higiene, de garantia de alimentação, de proteção no caso de atendimento de suspeitos, né, respiratórios,
Então, o cenário é bastante difícil, né? E eu queria começar, né, com esses elementos que eu acho que apontam, né, o tamanho do desafio que nós temos para enfrentar. Então, acho que para iniciar seria isso. Ok. Aline, diante de todas as questões colocadas por todos os convidados, o que temos de mais urgente para assumir e, enfim, enfrentar? Obrigada, Gladys. Pegando o gancho, né, dos demais, né, é preciso reconhecer que nós vivemos uma época de muitas mudanças, né, com a presença do coronavírus, e é preciso reverter tudo isso em mudanças de época, né, para transformar em definitivo a sociedade. Obviamente que se agudizou, como bem colocou desde o início a Gladys, a questão das desigualdades, né, mas ao pensarmos na pandemia, né, e no isolamento social, logo a gente pensa nos lares, nas crianças, nos idosos e nas mulheres. A gente sabe que, embora os homens sejam a maior parte, a maioria das vítimas, mais 60% das vítimas letais do coronavírus, são as mulheres, sobretudo as mais pobres, em especial as mulheres negras, as mais expostas à contaminação e à vulnerabilidade do emprego, das violências, não só a violência doméstica, como bem apontou a Ana Paula, também da falta de acesso à saúde e do aumento da pobreza. E são elas as responsáveis pelos cuidados de todos, né? Então, enfrentar a pandemia começa pelo enfrentamento da banalização da vida, da valorização, né, do papel da mulher na sociedade e também em dizer que atrás de números há vidas e há histórias interrompidas, né? Este momento nos coloca em uma panela de pressão, né? Até o Emicida tem um vídeo aí no Quebrando Tabu, né, que fala um pouco sobre isso, e se agudizam os problemas já enfrentados na sociedade, né, mas se agudizam especialmente os problemas enfrentados pelas meninas e pelas mulheres de forma escancarada, né? Mas eu queria começar essa live me apoiando numa live que a Débora Diniz, que também a deputada Fernanda Melchiona citou, né? Falando de uma mulher, né? Lembrando da dona Cleonice, que era doméstica, né? No Leblon, no Rio de Janeiro, e a primeira pessoa a morrer por Covid-19, né? Então, é uma morte emblemática, pois se trata de uma mulher doméstica, negra, pobre e moradora de periferia, né? E o que parece é que ela contraiu a doença porque a sua patroa, né, estava também com a doença e não a liberou do trabalho. E não podemos deixar de lembrar também da dona Mirtz, que não teve como deixar seu filho com a sua mãe, que cuidava do seu filho em alguns momentos, que também teve que trabalhar nesse período, ambas como domésticas, e por levar o seu filho no trabalho doméstico, seu pequeno Miguel, de 5 anos, menino negro, aquele que não precisa de cuidados nem no elevador, foi condenado à morte pela sua própria patroa, né? São aí mais de 6 milhões de domésticas no Brasil, a maioria na informalidade, com trabalho precário, com baixíssimos salários, né? E quantas, nesse momento, né, estão trabalhando sem chances de cuidar dos seus filhos, né? Quem fica com esses filhos para que essas mulheres trabalhem, né? Reconheço, obviamente, que eu sou uma mulher jovem, branca, privilegiada, mas acredito que pessoas como eu e entidades como a Associação Mães e Pais pela Democracia podem fazer a diferença para virarmos esse jogo de crueldades e desigualdades na nossa sociedade. Para tanto, então, a gente precisa falar e desvelar essas violências, dar nome para essas violências, né? Falar sobre abandono, falar sobre sobrecarga de trabalho,
falar sobre invisibilidades e sobre a hegemonia do cuidado que, em geral, está relacionada às mulheres, né? E que todas nós sofremos em diferentes graus, né? Essa sobrecarga, esses abandonos, essas violências. Tá muito difícil viver com as multitarefas, né? Mesmo eu reconhecendo meus enormes privilégios, né? Me sinto também sobrecarregada. Mas quem sofre mais nesse momento, né, com as políticas ou com a falta de política de seguridade e renda, né, e quem não pode fazer a quarentena nessa pandemia, né? Filhos de quem são as crianças que não têm com quem ficar se a escola não funciona, né? Então, nós estamos falando de mulheres pobres, sobretudo negras, das periferias brasileiras, que representam aproximadamente 60 milhões de brasileiras, né? Com a luta da esquerda, foi possível aprovar um auxílio emergencial de R$600, mas a gente sabe que esse valor é insuficiente, né? E várias barreiras se apresentaram nesse processo, inclusive de cadastramento do CPF dos filhos, que impossibilitou que muitas mulheres recebessem os 1.200 como chefes de família, né? Então, as barreiras persistem, né? Sobretudo para as mulheres. Então, no Rio Grande do Sul, a deputada Fernanda já mencionou, a deputada Luciana Genro apresentou um ofício, uma proposta ao governador de liberar um dos pais para cuidarem dos filhos nesse período de quarentena. Temos a MP 927, a MP 936, que o doutor Henrique já falou, né, da flexibilização dos contratos. Acho que a deputada Fernanda vai falar um pouco sobre isso, não vou aqui falar muito além disso, né? Mas nos espanta que a Prefeitura de Porto Alegre e o governo do estado do Rio Grande do Sul, além de nos afastar da tomada de decisão, não possibilitando, não facultando a participação social nas decisões, sobretudo, e aí falo pela Associação Mães e Pais pela Democracia, em relação à retomada das aulas, né, os protocolos, os calendários, nós nunca fomos consultados, mas me espanta que sequer, inclusive em fóruns muito qualificados, sequer levantam a possibilidade de se pensar numa renda complementar para as mulheres, né? Alternativas de trabalho e renda remotos, quem sabe, nada disso é colocado no horizonte, né? Além disso, nos preocupa muito a questão do aumento da violência e da letalidade policial. A gente já vinha num crescente, né? Nesse processo, mas esse contexto agudizou esse problema. A gente já vê vários números, estados que conseguem apresentar as suas estatísticas em relação à violência doméstica também, é gritante. Feminicídios no Rio Grande do Sul aumentou significativamente, obviamente agenciado com alguns fatores de risco, e aqui não tem como não dizer que a política de flexibilização, tanto do porte quanto da posse de armas de fogo imposta pelo desgoverno Bolsonaro, né, e a falta de política de proteção desde os municípios fazem com que esse problema seja ainda maior, né? Mas a gente tem visto como positivo aí de todo esse contexto de desproteção e desamparo os movimentos sociais, né, com a força da solidariedade, aí a CUFA muito importante, as mães da periferia, né, com diversas ações no Brasil inteiro, né? Nós, pela Associação Mães e Pais pela Democracia, com a campanha Elo, doamos mais de 20 toneladas de alimentos nesse período, em 20 comunidades periféricas, mas é muito insuficiente, né? E aqui eu saúdo o pai democrático Paulo, a mãe democrática Gabriela, a mãe democrática Jaqueline, reconhecendo aí o papel e a liderança nesse processo de ações de solidariedade que a gente tem empreendido junto às comunidades, e deixo para falar o restante da minha reflexão no próximo bloco. Bom, eu queria juntar os depoimentos de todos num elemento comum que me parece transparecer em todas as falas,
que é, em alguma medida, a dimensão de falha ou de ineficácia de algumas das ações públicas adotadas até aqui. Ou seja, né, nós tivemos algumas ações que procuraram salvaguardar empregos, salvaguardar a saúde, garantir uma renda, mas todas elas parecem demonstrar a ineficiência do Estado em garantir que essas políticas atinjam quem de direito. Então, nós enxergamos várias falhas nessas políticas. O meu convite, então, para vocês nessa rodada é pensar na sua dimensão específica de atuação, o que vocês imaginam que deva ser a direção, a diretriz dos próximos passos. Ou seja, a gente constata que nós estamos numa pandemia e num pandemônio e precisamos traçar um rumo para as mulheres trabalhadoras, para que elas tenham salvaguardadas minimamente os seus direitos trabalhistas, sanitários e os direitos educativos dos seus filhos. Deputada Fernanda, o que podemos esperar do parlamento para encontrar um norte, para sair de toda essa crise? Gladys, me diz uma coisa, nessa rodada é 3 minutos? Nessa rodada é 3 minutos com uma tolerânciazinha, vamos lá. Não, tá, mas é que eu sou já, né, o tempo é... Eu acho assim, primeiro respondendo diretamente à tua pergunta, eu acho que não é ineficiência, eu acho que é uma política. Infelizmente, gente, eu não gostaria de estar dizendo isso. Eu acho que nesse momento do país, a gente queria que o presidente liderasse todo o Brasil contra o Covid-19, mesmo que o presidente fosse Bolsonaro. Só que ele escolheu combater a ciência. Ele escolheu usar o seu cargo para propagar o obscurantismo. Ele escolheu liderar a extrema-direita na sua sanha autoritária contra as liberdades democráticas, contra a produção de conhecimento. É triste dizer isso. É preocupante dizer isso. Mas é verdade. Veja, o Pronamp, que foi um projeto que criava crédito barato, né, para as pequenas e médias empresas, foi aprovado pelo parlamento há 2 meses. 2 meses. E até agora não sai na ponta. As pessoas não conseguem. Chegam lá e o governo botou uma série de burocracias que não permite que as pessoas acessem o crédito. A renda básica emergencial foi aprovada em 18 de março, o governo começou a anunciar o pagamento no meio ali de abril, e em muitos casos a renda básica virou, o auxílio emergencial virou auxílio humilhação. Tem 10 milhões de brasileiros que não conseguiram acessar a renda básica ainda. Ficam naquelas agências com filas quilométricas que colocam em risco os bancários e colocam em risco as pessoas. É contraproducente. Gente, o governo é chefe dos Correios, poderia mandar o cartão para casa das pessoas, né? O governo poderia liberar automaticamente, o governo poderia fazer cadastro com os estados e municípios para acelerar a liberação dos recursos, mas eles não querem. Que a política do Bolsonaro é fazer chantagem para romper o isolamento social, para que as empresas e grandes empresas que fazem pressão para voltar não percam seus lucros e o povo morra. Claro que isso é de uma indecência moral, de uma indignidade humana, de um crime contra a humanidade. Isso é evidente, porque entre CPFs e CNPJs, eu estou entre aquelas que defendem os CPFs, porque a vida ninguém recompõe. Né? Quando a gente enterra um dos nossos, e todo mundo, né, já perdeu alguém que ama, nem todos por Covid, é claro, né? Mas, enfim, todo mundo tem essa experiência, né? Uma coisa que nós nunca queremos, e muitos já perderam por Covid. Então, assim, já seria, do ponto de vista humano, uma indecência. Mas, assim, mesmo do ponto de vista econômico, essa linha deles é insana, porque não se faz economia sem pessoas. Porque o Brasil virar um epicentro da pandemia vai significar cordão de isolamento sanitário contra pessoas do Brasil e produtos do Brasil. Gente, é surreal o que essa gente está fazendo no país. O mundo inteiro olha com preocupação o que acontece no Brasil agora. O Paraguai já fechou a fronteira com o Brasil. A Colômbia fechou a fronteira com o Brasil. Porque nós vamos ser foco de transmissão de Covid-19 quando os países vão seguir monitorando os que conseguiram fazer testes, enfim, com as suas medidas descompassadas. E aí alguém vai dizer assim, mas Fernando, ele não tem alternativa de... Como não? Vamos pensar. Se o governo liberou 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos, por que não pode liberar 1 trilhão e 200 bilhões para pagar a renda básica, que custa 90 bi, se todos 100 milhões recebessem
hoje está custando 54 bilhões, para ampliar SUS, para garantir a fundo perdido o pagamento de salário, porque é óbvio que as empresas não têm condições de garantir o salário de todos se não estão funcionando. Agora, qual é o papel do governo? Eles fizeram uma medida provisória para fazer um empréstimo com uma taxa Selic de 13,75. Vai votar essa semana, mas ela está em vigor. Para as pequenas, média e microempresas, nós fizemos uma emenda obrigando a que se mantenha um emprego, né? Que eu já entro no tema do debate. Mas, gente, a Inglaterra, que não é nenhum socialista, né? O Boris Johnson está dando 80% do salário, não é porque ele é bonzinho. É porque precisa fazer isso para combater a pandemia, as pessoas poderem ficar em casa e não perder o emprego. Então, o que acontece? O Bolsonaro pressiona para que as pessoas sejam obrigadas a escolher ou morrer de Covid ou morrer de fome, gente. Isso é desumano, isso é perverso. Bom, eu dei o exemplo de 1 trilhão. Não gostou do meu exemplo? Suspende o pagamento da dívida pública, que também consome 1 trilhão por ano. A Argentina fez. Ah, mas é impossível, vai levar a quebradeira. A Argentina fez, não faliu, não levou a quebradeira. 3, não tá bom, taxa os grandões. Se taxar em 3%, os 206 bilionários, se arrecada 54 bilhões, dá para pagar a renda básica para todo mundo que está recebendo hoje. Não gostei, é muito socialista. Liga a maquininha do Banco Central e imprime papel moeda. Quanto tu precisar. Como é que não pode? Se o governo é o dono do Banco Central e a PEC do teto do orçamento de guerra permite que o governo imprima papel moeda. Então, assim, o governo está fazendo uma escolha política, perversa, cruel, desumana. Então, para combater a pandemia, a primeira pergunta da Gladys, tirar o Bolsonaro é uma medida sanitária. Eu estou defendendo o impeachment dele desde 18 de março, porque para mim estava claro já, naquele momento, eu, David Miranda, Samia Bonfim, Luciana Genro e vários outros. Depois disso, vários partidos entraram, que é ótimo. Não se pode esperar 2022, agora é luta para que o Maia receba. Eu acho que eu falei demais, né? Sobre a 936 não vai dar tempo de falar, né? Como eles casuraram o relatório, tá? Mas tem a 927, gente, está na pauta da semana. Nós vamos fazer obstrução, nós estamos contra de tudo que é jeito. Eu posso, doutor Henrique, fazer uma emenda, mas na hora do destaque a gente pode destacar uma só pelo tamanho do pessoal, e aí a gente tem que ver, porque eu queria destacar a dos profissionais da saúde, que permite flexibilizar a jornada dos profissionais de saúde. As mulheres, se a maioria mulheres, estão na ponta salvando vidas, eles estão atacando no MP 927. Então, enfim, a gente pode conversar durante a semana, a Aline pode te dar meu celular e a gente trabalhar nessa emenda, porque ela está na pauta dessa semana, infelizmente. E no mais, só para concluir mesmo, não vamos esmorecer, o Brasil é maior que o autoritarismo, nós somos 70%, é possível vencer. Desculpa. Imagina. Doutor Henrico, na sua fala inicial transpareceu a assimetria empregador e empregado e o quanto a MP 936 fragilizou essa relação. Como o judiciário nesse momento, como a procuradoria nesse momento pode lutar para uma rede mínima de proteção do emprego e das relações trabalhistas? Veja só, Gladys, a gente tem que pensar aí que algumas questões elas são de ordem legal ou de decisão, por exemplo, do Supremo Tribunal. Na apreciação dessas medidas provisórias, o Supremo inicialmente tinha, na ADI 6363, concedido uma cautelar parcial, que era a necessidade de intervenção dos sindicatos nessas negociações, ou pelo menos de comunicação, para que aquelas negociações entre trabalhadores e empregadores tivesse um cunho coletivo, dando uma interpretação conforme a essa medida provisória. Mas na votação do pleno, essa medida liminar cautelar, que tinha sido concedida pelo ministro Lewandowski, foi reformada. Então, toda a discussão hoje ela fica bastante limitada à esfera de negociações individuais. E a gente sabe muito bem que nas relações trabalhistas, quando a gente vai para a questão individual, empregador-empregado, a gente tem uma parte que é mais forte e outra que é hipossuficiente. Então, me parece que aqui, e aí fica muito difícil a atuação, por exemplo, e aí o Ministério Público é único, não é? Do Ministério Público do Trabalho na proteção dos trabalhadores. Por quê? Porque fica
toda a discussão no aspecto individual. Então, essa seria uma modificação bastante importante, que não cabe ao Ministério Público, mas ao Congresso também fazer essa alteração, de envolver aquelas entidades que são representativas dos trabalhadores nessas negociações, de forma a proteger, obviamente, os direitos trabalhistas. Ao lado disso, seguindo o teu questionamento de como as instituições, ou todos aqui, no seu lugar de fala, podem colaborar, eu acho que aí, claro, tem o Ministério Público Estadual, porque o Ministério Público é o único que atua bastante fortemente na questão da violência contra a mulher, faz uma série de campanhas e toma a frente nisso. Nós, do Ministério Público Federal, podemos também auxiliar e temos trabalhado dentro dos limites legais, obviamente, na questão do auxílio emergencial, de forma que ele se busque que ele chegue àqueles destinatários previstos em lei e que a gente rompa essa barreira aí de milhões e milhões de pessoas que não conseguem acessar esse benefício. Creio que assim eu fico no meu tempo e a gente segue. Seguimos debatendo. Ana, na tua fala, tu explicitaste as dificuldades do sistema único em, de fato, neste momento de pandemia, garantir a proteção e a implementação daquelas medidas que seriam necessárias, né? No contexto de corte de recursos para o SUS que nós acabamos de presenciar nesse momento, por onde tu achas que nós podemos lutar e salvaguardar a proteção das vidas e das mulheres, sobretudo? Eu vou falar um pouco agora, dando um enfoque mais para Porto Alegre, né? A gente, enquanto controle social, acho que tem um papel fundamental, né, junto com todas as entidades que compõem o Conselho Municipal de Saúde, como órgão colegiado representativo da sociedade, no acompanhamento da política de saúde do município. Primeiro, de garantir a transparência, garantir não, exigir, né, porque a gente não pode, infelizmente, garantir, a gente exige, né, que seja dada transparência às informações, que infelizmente esse é um ponto, é um nó crítico que nós apontamos, né, não só nós, mas o Conselho Estadual de Saúde também, no âmbito do Rio Grande do Sul, que infelizmente as informações elas ainda estão sendo cerceadas, né? A gente, enquanto sociedade, não tem ainda a garantia, e agora mais ainda, né, com essa iniciativa aí do Ministério, do ministro interino, executando, então, a encomenda do presidente Bolsonaro de mudar a forma de apresentação dos dados do Covid, que é bastante preocupante. Mas nós aqui na cidade ainda temos muita dificuldade em relação a essa transparência. Como a Aline colocou, né, infelizmente, nós estamos frente a uma administração que, apesar de se apresentar como embasada na ciência, né, e com a tomada de decisão nas evidências científicas, esse é o discurso, infelizmente, se desconsidera a participação social, né? E se tem uma forma de gerir monocrática, centralizadora, né, autoritária, que, no caso da saúde, né, desconsidera, inclusive, a instância máxima de controle social, que é o Conselho Municipal de Saúde. Hoje, na cidade, nós não temos a participação da gestão que tem assento como membro nato no Conselho Municipal de Saúde. É a primeira vez na história desse conselho, que tem 28 anos de luta, que o gestor se recusa a compor o Conselho Municipal de Saúde, né? Essa situação ela já vem do ano passado, e se agrava na medida que a gente tem tido muita dificuldade, e a gente, inclusive, formulou uma recomendação no dia 8 de maio, quando foram tomadas as primeiras medidas de afrouxamento
do distanciamento social, né, no município, a gente fez uma recomendação exigindo 2 eixos, né? A questão da garantia do acesso às informações, acesso não só para o Conselho Municipal, mas para a sociedade, através de painéis públicos, onde a sociedade possa visualizar efetivamente qual é o cenário do contexto da pandemia, não só em relação aos dados, mas em relação à questão da rede, né, de atenção à saúde, com relação aos EPIs, que é outro ponto fundamental, né, porque a proteção dos trabalhadores, através, né, da garantia dos EPIs, não é só a proteção dos trabalhadores, é a proteção na garantia de um cuidado, né, com segurança para o usuário, porque se o trabalhador não estiver protegido, o usuário também não estará protegido, né? Então, a gente tem tido muita dificuldade na garantia de que essas informações possam chegar, né? Inclusive em relação aos recursos, né? A gente tem, a nível federal, um volume de recursos que teria sido, né, destinado para o enfrentamento da pandemia e que ele foi utilizado uma parte ínfima, né? Então, assim, como a Fernanda trouxe, é uma escolha, né, que esse governo vem fazendo, né? E hoje, escutando a entrevista do ministro interino, ele diz que ainda está avaliando como que vai ser o protocolo com relação aos testes. Nós vamos entrar em julho e o Ministério da Saúde está pensando em como vai organizar a testagem no Brasil. Então, assim, é uma coisa assim, inacreditável, né? Em Porto Alegre, a gente, infelizmente, né, apesar do anúncio em relação, por exemplo, à testagem, né, de que iriam ser feitos 500 testes, mais ou menos, diários, a gente ainda não tem acesso, a população não tem acesso a essa informação, o Conselho Municipal de Saúde não tem acesso a essa informação e a Prefeitura se nega a responder os nossos questionamentos. Infelizmente, a gente tem tido que judicializar, né, entrar com, provocar o Ministério Público e muitas vezes entrar com ações em função da negativa, né, do dever do gestor de prestar, né, contas, né, da gestão que é pública, né? Então, infelizmente, o cenário é bastante dramático, né? E a gente vê como apontado, né, conforme a gente apontou, né, com preocupação quando se iniciou a flexibilização ali no início de maio e foi se estendendo isso. Agora a gente tem os efeitos, né, dessa flexibilização. Então, agora no final da última semana, e agora no início, deve sair o decreto amanhã, restringindo, então, algumas atividades que foram liberadas, né, ainda muito timidamente na nossa avaliação, né, porque tem tido uma pressão forte, enfim, de toda a questão do empresariado, né, porque o Marquesan só senta com o empresariado, ele não senta com a população, e infelizmente a gente está vendo no meio de tudo isso, a perspectiva da demissão de trabalhadores, e aí vamos pensar que esses trabalhadores, por serem da saúde, né, mais de 80% são mulheres, né, por exemplo, do IMESF, né, que vão ser demitidos agora, né, estão na iminência. Nós estamos desde setembro, né, tentando garantir uma saída que pudesse, né, não só garantir a proteção desses trabalhadores, mas garantir a continuidade da atenção básica no município, que é o centro de comunicação de toda a rede. Então, se o gestor, no contexto de uma pandemia, ele opta, porque é uma opção, né, fazer a demissão em massa desses trabalhadores, dizendo que isso não vai atingir em nada no meio, né, da entrada do inverno, quando a gente sabe que a nossa situação vai se agudizar, né? Então a gente não pode acreditar que esse gestor esteja se balizando por evidência científica, né? E muito menos pelo respeito à pessoa, né? E às necessidades em saúde da população, né? Infelizmente, é isso que se apresenta.
Claro. Aline, diante de tudo que nós colocamos aqui, quais são, então, os grandes desafios para reforçar a rede de proteção às mulheres e como tu tens enxergado a inação do ministro da Educação, do secretário da Educação estadual e municipal diante deste desafio? Ou seja, preservação da vida das crianças com fechamento das escolas infantis e, ao mesmo tempo, a garantia de direitos e de proteção aos filhos das mulheres trabalhadoras. Bom, vou tentar ser breve aqui nesse bloco, porque a gente também já está com adiantado aqui da hora, né? Mais de 8 horas da noite. Mas eu vou falar sobre isso que tu colocas, mas eu quero primeiro falar do relatório das mulheres no centro da luta contra a crise do Covid-19, que a ONU Mulheres apresentou junto com outras organizações, e lá se estima, Gladys, que entre a população feminina mundial, as trabalhadoras da saúde, as domésticas e as trabalhadoras do setor informal são as mais afetadas pelos efeitos da pandemia do coronavírus, né, do novo coronavírus. E, além disso, como já foi dito aqui, 70% dos trabalhadores, das trabalhadoras da saúde do mundo são mulheres. 85% das enfermeiras são mulheres, 95% das técnicas de enfermagem também são mulheres, né? Então, a gente está falando que as mulheres estão na linha de frente contra o novo coronavírus, né? E na dimensão do cuidado, no cuidado de idosos, no cuidado de crianças e também de deficientes, né? Se antes da pandemia as mulheres faziam 3 vezes mais o trabalho doméstico que os homens, né? Imaginemos agora como é que está essa proporção, né? Quer dizer, as desigualdades, como a gente coloca, além de serem escancaradas, né? Se agudizam ainda mais. A Unicef apresentou também, agora recentemente, uma nota técnica, e ela coloca que a perda do emprego, o estresse prolongado e a deteriorização da saúde mental são os grandes desafios das famílias, né? Especialmente das famílias mais empobrecidas. Trazendo também mais outros números, né, desse fenômeno e dessa nossa base social e onde o coronavírus, então, apresenta a sua versão mais cruel, né? A gente tem 45 mil negros assassinados anualmente no Brasil, a maioria absoluta homens, né? E o Brasil é o campeão mundial em homicídios em números absolutos, né? Então, os filhos das mulheres negras, né, as maiores vítimas dessa necropolítica de matar e de deixar morrer, né, a carne mais barata do mercado. E concordo com a Fernanda, concordo com a Ana Paula, escolha, política, né, e política de extermínio dos pobres e dos negros e das negras, né. E aí também queria lembrar e deixar o convite que a nossa próxima live vai ser no dia 30 de junho, aí um pouco mais cedo, às 17 horas, e o tema vai ser esse que eu estou falando agora, né? Violência policial, né? E juventudes negras. Vai ser mediado pelo nosso pai pela democracia, Jorge Terra, com a presença de 2 policiais, com o Rafa Rafuage para falar das juventudes negras, e com a Suelen Gonçalves como especialista na área de segurança pública, né? Então, para mim, esse o desafio, superar o patriarcado, a colonialidade, o racismo, e enxergar que enquanto os corpos brancos da elite estão refugiados das cidades, né, em isolamento social, para se proteger da pandemia, com muitos privilégios, uns e muitos, na verdade, ainda mantendo as domésticas, porque não conseguem se livrar dessa lógica da servidão, né? Os corpos negros das mulheres vão para o centro da pandemia, né? Como uma política de sobrevivência. Então, violência, no sentido mais amplo, né? Para mim, voltar para esse novo normal, né? Forjado nesses sistemas de opressão.
E nós queremos a transformação. Eu acho que o momento está pedindo que a gente imagine, né, o mundo que a gente quer, pensando primeiramente nas mulheres negras e nas que movimentam a economia do cuidado, né? Para mim, essa estratégia, Gladys, para salvar vidas e trazer dignidade para os que nunca tiveram a segurança dos seus direitos e, portanto, escola fechada, né? Não é para abrir escola para pai ou mãe trabalhar, porque escola, esse modelo de escola e essa concepção de escola como depósito, né, já foi superada. E como a deputada Fernanda colocou, a gente quer salvar CPFs, né? No meio de uma pandemia, eu acho que em outras falas, inclusive, a Ana Paula foi muito enfática, né? Falar em volta às aulas, esse debate, a gente tem feito muito esse debate no único fórum que nos chamam de debate público, que é a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, né? Acho que falar de volta às aulas, eu acho que como uma política de prevenção, pensar em protocolos, pensar na integração das políticas, né? Pensar numa política mais integral e integrada de educação e direitos é fundamental. Mas no meio de uma pandemia é isolamento e não tem escola. Felizmente não dá. A gente entende que tem um mercado, que tem, né, a pressão é grande, sobretudo das escolas privadas menores, mas aí tem o Estado para suprir as necessidades, para apoiar com crédito, e para as mulheres, obviamente, que a proteção social de forma mais ampla, de assistência, de saúde, de segurança pública e, obviamente, de renda, né? De uma renda que seja, de fato, possível de se viver. Então, volto depois para as considerações finais no último e pequeno bloco. Bom, eu não posso me furtar depois da fala de tecer um comentário de que, inevitavelmente, as discussões da salvaguarda dos direitos das mulheres atravessam as discussões dos direitos educativos das crianças pequenas, como é a área que eu atuo, de formação de educadores para a educação infantil. Nós não podemos retroceder à discussão dos anos 40, quando a educação das crianças pequenas era entendida apenas como um direito trabalhista da mãe, né, e não um direito educativo desse sujeito bem pequeno. Bom, nós vamos passar para o nosso último bloco, é uma rapidez com que passa a live, mas eu gostaria de chamar cada um de vocês para suas considerações finais e, enfim, chamar a atenção de todos que nos assistem para acompanhar a associação aqui no Face, nas nossas páginas, a nossa programação, conhecer o nosso trabalho e se associarem. Eu volto a convidar a Fernanda Melchiona para as considerações finais. Deputada Fernanda, por favor, vamos tentar nos ater ao redor de 2 minutos. Obrigada. Eu já ia te dizer, Gladys, que primeiro te parabenizar, tu foi muito bem na condução do debate, mas tu é muito generosa num curto tempo, né? Então, eu ia te perguntar quanto tempo, 2 minutos. Eu quero parabenizar a associação, tá? Eu sou muito fã do trabalho de vocês, de todos os pais e mães que estão acompanhando. Eu vi que tem vários que estão escrevendo, né? A Rosana escreveu, enfim, pais e mães que eu conheço de muitas lutas, e eu acho que essa organização é um exemplo de novas formas de organização e de como, né, é importante que a organização e a luta para mudar as coisas, né? Quando me dizem que a situação está feia, é óbvio que está feia, né? Não digo da pandemia, digo antes em relação ao governo Bolsonaro. Eu sempre penso nos exemplos históricos em pessoas que lutaram em situações piores que a nossa, né? E agora é a nossa vez, agora é a nossa hora, e a luta de vocês é muito inspiradora. Quero também agradecer ao doutor Henrico, dizer que eu estou à disposição para a gente pensar nessa emenda, Ana Paula, que representa o conselho, tão desrespeitado pelo governo Marquesan, que deveria ouvir a sociedade civil, deveria aprender com os conselheiros do Conselho Municipal de Saúde, não, né? Ele desrespeita, não fornece as informações e ainda quer demitir os trabalhadores do IMESF em meio a uma pandemia, né? Que é da Instituto Municipal da Estratégia da Saúde da Família. Dizer que também esteve aqui com a gente, acompanhando e ouvindo todo o debate, o Márcio Chagas. Vocês sabem, o Márcio Chagas tem 6 anos que a gente se conhece pessoalmente, quando ele denunciou os casos de racismo lá no esportivo, enfim, fez toda uma luta nacional e agora aceitou o meu convite para ser pré-candidato a vice-prefeito de Porto Alegre. Estou muito orgulhosa da possibilidade da construção dessa chapa. Ele estava aqui nos acompanhando todo o tempo e nós estaremos, Aline, dia 30, ouvindo
porque vocês vão juntar um leque de especialistas muito bons, e nós queremos ouvir, inclusive para ir pensando no nosso pré-programa, para aprender, para trocar e, sobretudo, para prestigiar a Associação dos Pais e Mães pela Democracia. Foi um prazer ter estado com vocês, fora Bolsonaro, e nós somos 70% da população. Isso aí. Obrigada, deputada Fernanda. Doutor Henrico, para suas considerações finais, por favor. Eu? Sim. Eu, antes de fazer minha consideração final aqui, eu só queria prestar um esclarecimento, até porque o tema veio aqui de uma forma contundente pela Ana Paula, que é a questão do IMESF. Só até porque faz um link, Gladys, com teu questionamento sobre a nossa atuação, o que cada instituição poderia fazer. Só relembrar que, há algum tempo atrás, nós, conjuntamente com o MPT e com o Ministério Público de Contas, expedimos uma recomendação ao município para que não extinguisse o IMESF, não demitisse aqueles trabalhadores e trabalhadoras até o final da pandemia. Mas como essa recomendação não foi acatada e não se achou outra opção, nós, na semana passada, do Ministério Federal, também ajuizamos uma execução do termo de ajustamento de conduta lá de 2007, no sentido de fazer o controle de como serão executadas as verbas federais pelo município, de forma a garantir a sua execução pelo regime público e complementarmente somente pelo sistema privado, e também buscando, e ainda está em sede de análise pela juíza, uma tutela antecipatória para garantir que esses trabalhadores e essas trabalhadoras, e o próprio IMESF, não é a defesa dos trabalhadores, mas a defesa da saúde pública, não seja extinto até o final da pandemia, de forma a garantir a continuidade desses programas. Então, isso está sob juízo na esfera federal. Eu queria, para encerrar, citar uma frase do Oswald de Andrade, e eu acho que ela resume muito as falas de todas e aqui hoje, que é uma frase de aproximadamente 100 anos, não é? 1923. E a frase dele, do livro Memórias Sentimentais, de João Miramar, é a seguinte: o Brasil, desde a idade trevosa das capitanias, vive em estado de sítio. Somos feudais, somos fascistas, somos justiçadores. Então, para mim, essa seria uma frase de encerramento, porque ela resume muito do que o Brasil ainda em aspectos negativos. Então, seria essa como encerramento. Um abraço a todas e todos. Acho que agora a Ana Paula, né? Vamos lá. Ana Paula, tuas considerações finais, por favor. Então, agradecer a todos, acho que foi muito bom o nosso debate, né? Sempre fica com gostinho de quero mais, isso também é bom. E terminar trazendo aqui a questão de que nós estamos vivendo, sim, uma política de deixar morrer, né? E que as pessoas que estão morrendo, né? Elas são, em sua maioria, mulheres, negras, periféricas, né, e todas as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Só para trazer um dado da Fiocruz em relação à questão não só de gênero, mas também de raça, 76% das mulheres internadas, a chance de uma mulher negra internada, né, é muito maior, morrer, né, é muito maior do que uma branca. Então, 76% das mulheres negras morrem, né, em comparação com 28% das mulheres brancas, isso só para falar de Covid, né. E queria trazer aqui uma carta que foi feita pelo Fórum do Movimento Quilombola, Carta à Gestão Pública Estadual e Municipal, que foi agora do final do mês passado, perguntando quantas notas de pesar
suas secretarias ainda tolerarão assinar, né? Que eu acho que é um recado para os gestores, né? De que precisam ouvir, e o que eles trazem aqui é exatamente isso, né? Referendando a importância de que sejam ouvidos a sociedade, né? E principalmente as populações que mais necessitam, com ações afirmativas, né? E colocar também, né? Agora o Henrico trouxe uma frase, eu também queria terminar com uma frase que é do Walter Ugumãe, o escritor, que ele diz que no meu medo muita coragem vai germinar. Então, esse momento, que tem sido um momento de nos colocar muitos impasses, né, e nos trazer muitos medos, também é um momento de germinar a nossa coragem. E eu acho que é nisso que a gente acredita, e por isso estamos aqui. Seguimos na luta. Obrigada, Ana. Germinando, então, a coragem, a Aline encerra a nossa live com as suas considerações finais. Obrigada. Obrigada por essa primeira live, foi linda, uma audiência grande. Seguimos com cota para homens aqui na MPD, doutor Henrico, nas nossas lives e também na representação na associação. Essa é uma piada interna, compartilhando com vocês. Obrigada, né, a todas as pessoas que nos assistem até agora. A gente está aqui com várias mães e pais pela democracia, a Rossana, a Júlio, o Paulo, Priscila. Então, muito obrigada. E um agradecimento especial à guerrida deputada Fernanda Melchiona, ao grande profissional e parceiro de lutas contra a intolerância, o doutor Henrico, a querida Ana Paula, e muito obrigada, Gladys, mais uma vez, querida amiga. Vamos à luta, né, com toda a nossa energia pela vida das mulheres negras, e acredito que a gente... também vou trazer uma frase aqui da Débora Diniz, que foi citada desde o início pela Fernanda, né, que ela diz que violência agora significa morte sem indignação, né? Então, não podemos aceitar a morte de ninguém. Nós somos 70% pela democracia, fora Bolsonaro, fica em casa, deixando o convite aqui para a nossa próxima live, no dia 30 de junho, às 17 horas, sobre violência policial e juventudes negras. Vamos aprofundando aqui a nossa reflexão, a nossa dinâmica, construindo as bases do nosso posicionamento como Associação Mães e Pais pela Democracia. Queria deixar como sugestão para a gente analisar um documento que é a Convenção número 102 da OIT e a Recomendação número 202 da OIT sobre os riscos de proteção social. Eu não consegui ler, mas é um documento que é uma referência, né? Então, vidas em primeiro lugar, escolas fechadas, vidas preservadas. Obrigada pela oportunidade e seguimos na luta. Nós que agradecemos. Boa noite a todos. Obrigada.